Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos em mais uma tarde da bênção e obrigada pelo convite, eu agradeço por fazer parte desse momento, viu, André? Que Deus lhe pague, viu? E infelizmente no dia a dia eu não consigo comparecer às reuniões de tarde da bênção por motivo de trabalho. E agora que eu tô de licença, todos esses acontecimentos aí, né? Mas nada pode parar a Igreja do Senhor e aqui a gente tá. Eu gostaria de ler com vocês uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 36. Algo que o Senhor falou fortemente ao meu coração e espero que fale com o seu também. Atos 9, 36, diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, a apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu gostaria de dividir um pouco com vocês sobre o que Ele falou comigo e eu espero que o Senhor fale ao coração de vocês também, né? Aqui fala sobre a história de Tábita, ou Dorcas, que tem como personagem principal, né, nessa história. E refletindo um pouco nessa palavra, lendo um pouco mais, né, apesar de ser um texto curto e da gente ter poucas informações sobre essa mulher, né, na Bíblia, o Senhor ministrou ao meu coração, destacando o fato dela ser notável pelas suas boas obras, como diz aqui, né, no verso 36. Em uma outra versão, diz que ela dedicava todo o seu tempo praticando o bem. E isso me chamou a atenção, né, e me fez fazer um comparativo, estabelecer uma relação com os nossos dias atuais. A gente tem enfrentado uma dificuldade muito grande, né? Não só o Brasil, mas o mundo todo, ou seja, o que a gente está passando, né, de nível mundial. E eu tenho observado muitas pessoas praticando bem, né? Muitas pessoas têm feito máscaras, têm doado alimentos, e isso é muito bom, né? O Senhor, eu acredito que o Senhor, Ele trabalha em meio ao caos, Ele trabalha em meio a muitas situações e Ele se faz presente em todas elas, né? Nada acontece sem a permissão do Senhor e Ele tem um propósito para todas as coisas, isso é fato. E voltando aqui para Dorcas, né? Ela fazia isso não só em momentos que realmente necessitavam, mas ela fazia isso a sua vida inteira, né? Em todo o tempo. Ela morava em Jope e Jope era uma cidade portuária. Então, tinha entrada e saída de embarcações, né? Infelizmente, aconteceu muitos naufrágios e nessa cidade acabavam por ficar muitas viúvas e órfãos. Então, Dorcas ajudava essas pessoas, né? E Dorcas, como personagem principal dessa palavra, me fez voltar os olhos para a prática das boas obras, né? Nós temos muita fé no Senhor, a gente muitas vezes age com muita fé, a gente pratica a nossa fé, a gente tenta colocar a nossa fé em ação,
mas muitas vezes a correria do dia a dia impede, né, nos impede de fazer também as boas obras pelo nosso próximo. Mas Dorcas, ela tinha um olhar atento a essas pessoas. Então ela cuidava dos órfãos, cuidava das viúvas e doava o seu tempo, né, fazendo isso. Mas o Senhor também, em contrapartida, me fez voltar os meus olhos para os outros personagens dessa história, que não só Dorcas, né? Então, eu convido você a voltar aqui para a palavra. Vamos ler mais uma vez alguns trechos. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, só nesse trecho, algo que me chamou a atenção foi o fato de Pedro ter respondido prontamente à solicitação dos 2 homens que foram chamá-lo, né? Então, aqui fala que os homens falaram para Pedro: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. E o Senhor me fez pensar um pouco na prontidão de Pedro, né? Pedro, como apóstolo de Jesus, estava numa cidade vizinha, que tinha cerca de 56 quilômetros de Jope, né? Que era onde a mulher estava. Mas mesmo assim, ele prontamente atendeu à solicitação, ele prontamente atendeu ao chamado daqueles 2 homens. E o Senhor me fez pensar quantas vezes a gente também não é chamado para fazer alguma coisa e a gente recusa. Ou a gente primeiro cria uma desculpa, a gente primeiro pensa em uma outra possibilidade: me chama fulano, chama ciclano, e a gente posterga aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas com Pedro não foi assim. Prontamente ele atendeu ao chamado, porque ele tinha um coração voltado para o Senhor e ele sabia de quem se tratava, né? Nesse trecho que a gente leu também, tem os personagens dos 2 homens que foram chamar Pedro. Muitas vezes, algo é confiado para nós, é solicitado para nós, né? A gente precisa executar algo, mas a nossa zona de conforto, o nosso comodismo, né? É tão grande que a gente deixa de fazer algo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu fiquei pensando, esses homens, eles saíram da zona de conforto deles, eles deixaram, né, a sua cidade para irem atrás de Pedro, porque sabiam, porque havia neles uma certeza muito grande de que Pedro tinha algo a fazer. E ao decorrer da história, a gente se depara com alguns outros personagens também, né? Mais pra frente, a gente vai ver, no versículo 39, que as viúvas estavam em volta do corpo de Dorcas e mostravam os vestidos e túnicas que Dorcas tinha feito enquanto ainda viva, né? Isso mostra gratidão. Então, Dorcas, ela construiu um legado. E como é bonito a gente ver o coração grato das pessoas, né? Dorcas, ela foi uma ajudadora fiel dessas mulheres, e elas ali estavam, e elas levaram aquilo que Dorcas fez, né? Quantas vezes a gente não tem o nosso coração tanta ingratidão com a nossa liderança, com os nossos pais, dentro da nossa casa, né? A gente não tem um coração grato. E como isso deve ferir o coração de Deus. Mas aqui foi diferente. Essas viúvas, elas estavam ali naquele momento esboçando o que estava no coração delas, que era gratidão e dor pela partida de uma pessoa que era tão especial, tão generosa e que dedicava todo o seu tempo praticando o bem, praticando as boas obras, né? A palavra diz que Dorcas era uma discípula, ou seja, ela não era uma mulher qualquer, ela era uma seguidora de Jesus. Discípula é quem imita, né? Quem segue, e ela era uma imitadora de Jesus. Então, muitas vezes a gente deve refletir sobre isso, né? A gente se denomina cristãos, discípulos, e muitas vezes a gente não pratica as boas obras, a gente age só com a fé, né? E a gente acaba deixando um pouco de lado
E com esse caos, com tudo isso que está acontecendo, o Senhor me convidou a pensar, a refletir um pouco nisso, né? A gente tem visto tantas boas ações e isso é muito bom. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, depois de um tempo, vai voltar para suas vidas normais, né? E a gente sabe que isso é uma tendência mesmo. A gente precisa retornar para as nossas vidas, para os nossos trabalhos, né? Para a organização dos nossos lares, porque eu sei que tá tudo muito fora da rotina para todo mundo. Tá tendo aí uma grande crise e todo mundo tá precisando se desdobrar, né? A gente sabe que tudo isso tem acontecido, mas isso pode cair no esquecimento, né? O Senhor, ele usa uma situação para mudar o nosso coração, mas ele tá falando que não gostaria que isso caísse no esquecimento, que a gente venha se lembrar sempre, né, de tudo isso que aconteceu e de toda essa união. E quando a gente voltar para as nossas rotinas, que a gente continue, porque nós somos discípulos. E aqui mais adiante a gente vê a ousadia de Pedro, né? Então, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Que ousadia Pedro teve na presença de Deus, né? Então, os discípulos que foram chamar Pedro sabiam que Pedro tinha algo a oferecer, né? Então, através da vida dele, Deus poderia realizar algo. Mas o Senhor precisava também da ousadia de Pedro. Muitas vezes a gente não é ousado o suficiente para se colocar numa situação, né? A gente foge. E Pedro não. Pedro, naquele momento, ele pediu que todos deixassem a sala, porque eu imagino como deve ter vozes, né, numa situação dessa. Muita gente falando e relembrando o que ela tinha feito e se lamentando, né? Tem gente que se lamenta o tempo todo e reclama o tempo todo. E Pedro, ele precisava deixar de ouvir essas vozes para ouvir a voz do Senhor. Talvez Pedro, em sua oração, aqui não fala qual foi a oração de Pedro, mas talvez Pedro tenha perguntado para o Senhor: Deus, é da tua vontade que Dorcas, né, seja ressuscitada ou não? Aqui não fala, mas às vezes a gente precisa deixar um pouco de ouvir a voz de outras pessoas para ouvir a voz de Deus. E orando, né, fala que ele se voltou para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. E ela se levantou e sentou. Ela foi ressuscitada, né? E mais adiante, e ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Eu fico pensando na sensibilidade de Pedro, né? Então ele chamou especialmente as viúvas porque ele sabia, porque ele teve a sensibilidade de saber que elas andavam com ela, que elas contavam com ela e que Deus ainda tinha algo a realizar naquela cidade, né? Deus ainda tinha um ministério para Dorcas. Talvez aqui não fala, mas muito provavelmente ela continuou exercendo o seu ministério porque era algo que estava dentro do coração dela, era genuíno, era realmente o que Deus tinha para ela. Ela gostava de fazer isso, né? Como diz que ela dedicava todo o seu tempo. E eu quero acreditar que o Senhor tenha ressuscitado Dorcas justamente para continuar o seu legado. Ainda não era o fim para ela, né? E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Deus, ele tem os desígnios dele e são imensos, né? Eu costumo falar que Deus nunca usa uma situação para tratar só uma situação. Deus usa uma situação para tratar diversas situações. Então, nesse momento, a ressurreição de Dorcas serviu também para que outras pessoas vissem o que aconteceu. Dorcas era uma pessoa querida, né? E através disso, vissem o que aconteceu e creram no Senhor. Então, essa passagem, né, me chamou a atenção por esses três personagens: Dorcas, Pedro e as viúvas gratas. Muitas vezes a gente age totalmente o oposto desses três, né? Então, como Dorcas, a gente não pratica as boas obras, a gente não se preocupa com o nosso próximo. Muitas vezes um telefonema, né, numa situação dessa que a gente está enfrentando, perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, a gente faz, né, o oposto de Dorcas. Também Pedro,
com toda a sua ousadia, com toda a sua sensibilidade, né? Com toda a sua fé, a sua coragem, a sua disponibilidade de ir até aquele lugar, né? De se apresentar disponível, de ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a gente recua, o medo, né, nos paralisa, a gente inventa desculpas, a gente murmura, a gente reclama, a gente tenta designar para outra pessoa aquilo que é pra gente. E também as viúvas gratas, que me chamou muita atenção, porque realmente a ingratidão, ela tem ferido os nossos corações, né? E o Senhor nos convida a assumir uma postura nessa tarde. Então, eu gostaria de orar com você, porque o Senhor nos convida a assumir uma postura, a tomar o lugar que Ele nos convidou. E feche os seus olhos, vamos orar. Pai, assim como na história de Dorcas, a gente viu personagens muito valentes e instruídos por Ti. Papai, nos ensina a ter o coração de Dorcas, que pratica o bem não só em meio ao caos, mas que isso seja genuíno dentro do nosso coração. Que a gente passe a se importar mais com as pessoas, que a gente passe a viver o Evangelho como o Senhor gostaria que nós vivêssemos, porque nós somos seus imitadores, nós somos seus discípulos. Assim como Pedro, que a gente possa ter toda essa ousadia, toda essa disponibilidade, que a gente possa ouvir a Tua voz antes de todas as outras vozes, que a gente possa silenciar tudo que é falado ao nosso redor para ouvir a Ti. E assim como as viúvas gratas, Papai querido, que o nosso coração transborde gratidão, nos ensina a sermos gratos, Senhor, pelas pequenas coisas, nos ensina a ter gratidão, ó Pai, pelos nossos líderes, pelos nossos pais, né, pelas nossas famílias, pelos nossos chefes, pelos nossos empregos. Senhor, nos ajuda a termos nosso coração grato. Papai querido, que nós venhamos ser transformados por Ti, transformados em Ti, Senhor, porque tudo é para o Senhor e de Ti são todas as coisas. Papai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra e que o nosso coração esteja voltado a sofrer essas transformações e que isso seja genuíno dentro de nós. Obrigada, Deus. É assim que nós Te pedimos e Te agradecemos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.